eu sou a professora Ana Clara, estou aqui para te dar um help em transformações geométricas. Nós vamos falar sobre as transformações geométricas que levam em consideração a isometria. O que seria a isometria? É uma transformação geométrica que, quando aplicada a uma figura geométrica, mantém as distâncias entre os pontos, bem como a amplitude angular. Há modificação somente em direções ou sentidos. O que isso significa? O que isso quer dizer? Se eu tenho um triângulo, tá ok? Em algum lugar, e vou fazer uma transformação isométrica, o que acontece com esse tipo de transformação geométrica? Eu simplesmente vou pegar esse triângulo e vou modificá-lo de lugar. Mas o que acontece? As distâncias entre pontos, ou seja, as medidas de lados, bem como a amplitude angular, ou seja, as medidas de ângulos internos e externos, se mantêm. Ou seja, se as medidas de lados e as medidas angulares se mantêm, eu não tenho nenhuma ampliação, nenhuma redução e nenhuma deformação. Eu tenho apenas a mesma forma geométrica modificando de lugar no nosso plano. Ok? Bom, a primeira transformação isométrica que nós vamos aprender é a reflexão, ok? A reflexão, ela possui para a gente um resultado semelhante a uma reflexão em espelho plano, o próprio nome já diz, né? Então, a gente vai pegar uma forma geométrica e vai refletir, gerando uma figura simétrica através de um eixo de simetria. E esse eixo de simetria, para a gente vai considerar como se ele fosse um referencial. Tá certo? Como que eu faço, por exemplo, a reflexão de um ponto no plano? A primeira coisa que eu tenho que saber é quem é o meu ponto. Então, por exemplo, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, e as coordenadas dele são, primeiro, coordenada x. Eu saio do eixo x e vou em linha reta até o ponto A. Qual é o nosso valor da coordenada x? Nossa coordenada x é 2 e é o primeiro valor do par ordenado. E a nossa coordenada y? Nós saímos do eixo y e vamos em linha reta até o ponto, determinando qual é a coordenada y do ponto 2, 1. Bom, eu preciso de quê? De um referencial, como eu acabei de dizer para vocês. Então, eu preciso saber qual é o meu eixo de simetria. E, por exemplo, nesse caso, se o meu eixo de simetria fosse o eixo x, o que eu preciso fazer? Eu preciso determinar qual é a distância do meu ponto até o eixo x e refletir essa distância do eixo x para frente. Então, qual era a distância do ponto A até o eixo x? Era de 1 unidade. E agora, para eu refletir em relação ao eixo x, eu vou medir essa 1 unidade para frente, encontrando o novo ponto B. E quais são as coordenadas desse ponto B? Para x, nós temos 2, para y, menos 1. Certo? Ah, professora, mas se, por exemplo, o meu eixo de simetria for o eixo y, ok? Então, o que acontece? Você vai sair do seu ponto A, vai caminhar em direção ao seu eixo de simetria, que é o eixo y, vai identificar qual é a medida, tá ok? Que determina a distância desse ponto A até o eixo y e vai refletir essa mesma distância, que no nosso caso foi de 2 unidades, depois do eixo y, encontrando, tá ok? A reflexão do ponto A em relação ao eixo y, que seria o nosso ponto C, tá ok? E aí o que acontece? Quais são as coordenadas de C? Para x, menos 2, para y, 1. Tá ok? E a gente observa esse padrão 2, 1 nesses 3 pontos aqui. Então, o que acontece em uma reflexão em relação ao eixo x? Nós mantemos o valor da coordenada x e o seu sinal, nós mantemos o valor da coordenada y, mas nós invertemos o sinal.
se fosse positivo, colocaria negativo. Se fosse negativo, colocaríamos positivo. Lembrando que o reflexo de A é B em relação ao eixo X e o reflexo de B é A em relação ao eixo X, tá certo? E uma reflexão em relação ao eixo Y. O que pode acontecer? Bom, o reflexo de A é C e o reflexo de C é A em relação ao eixo Y. O que aconteceu com as coordenadas? Bom, nós mantivemos o valor 2, 1 e invertemos o sinal somente da abscissa, ou seja, da coordenada x, ok? Então, se eu te der, por exemplo, esse ponto, menos 3, menos 7, se eu pedir para você, para identificar para mim qual é o ponto, vamos chamar de ponto D, qual é o ponto que seria o reflexo desse ponto em relação a um eixo de simetria que seria o eixo X, o que você vai fazer? Você vai encontrar um ponto E com coordenadas 3 e 7, certo? E o que aconteceu mesmo quando a gente fez uma reflexão em relação ao eixo X? Nós modificamos o sinal da coordenada Y. Então, o sinal da coordenada X se mantém e o sinal da coordenada Y é trocado, ok? E se eu tivesse esse mesmo ponto D e quisesse fazer uma reflexão em relação ao eixo Y? Nós mantemos os valores das coordenadas, porém existe uma variação de sinal em algum lugar. O que aconteceu aqui? Nós mantemos os valores 2, 1 e trocamos o sinal somente da coordenada X. Então, era menos 3, ficou mais 3 e a coordenada Y continuou com seu sinal, então aqui continua com menos 7. Então, aqui uma reflexão em relação ao eixo X e aqui uma reflexão em relação ao eixo Y. Daqui a pouquinho, a gente vai fazer transformações geométricas de figuras para ver o que acontece, como fica a figura final, tá certo? Então, pessoal, continuando o nosso raciocínio, o que acontece? Eu desenhei esse triângulo ABC para a gente ver o que vai acontecer com essa figura na hora que a gente refletir em relação ao eixo Y e refletir em relação ao eixo X, tá certo? O nosso triângulo tem coordenadas A, 3, 1, esse pontinho aqui, 3 para X, 1 para Y, B, 3, 4, esse pontinho aqui, 3 para X e 4 para Y, e esse pontinho C aqui, 6 para X, vou até fazer o risquinho para cá, e 3 para Y, gerando para a gente esse triângulo aqui, beleza? Bom, nós já guardamos, tá ok? Que para a gente fazer uma simetria em relação ao eixo X, não é isso? A gente mantém o valor da coordenada X e troca o sinal da coordenada Y. Então, o nosso ponto refletido aqui, tá ok? Ele teria coordenadas A', B' e C'. O nosso A não é 3, 1, nós vamos trocar somente o sinal de Y. Então, vai ser 3 menos 1. O nosso B não é 3, 4, vai ficar 3 menos 4. O nosso C não é 6, 3, vai continuar sendo 6, só que com menos 3. E aí a gente vai refletir essa figura aqui embaixo e vai ver o que vai acontecer com ela, tá ok? Então, o ponto A' é o 3 e menos 1. É esse ponto aqui, ó, A'. O ponto B' é 3 menos 4. Então, seria esse ponto aqui, ó, o ponto B'. E o ponto C', 6 menos 3, seria esse aqui. Esse seria o ponto C'. Juntando os pontinhos aí, o que acontece? Vamos fazer uma régua e vamos identificar. Ligamos o A' no C', o A' no B' e o B' no C', encontrando
esse triângulo, ok? O que a gente consegue identificar? Que esse triângulo ele foi refletido. Na verdade, nós tiramos esse triângulo de cá e viramos nessa direção, ok? Então, o que acontece? A definição de reflexão seria essa. A distância do ponto A até o eixo de simetria é refletida do eixo de simetria para frente. A distância do ponto C até o eixo de simetria é refletida do eixo de simetria para frente. E a distância do ponto B até o eixo de simetria é refletida do eixo de simetria para frente, encontrando os três pontos, mantendo aqui as distâncias dos pontos até o eixo de simetria, tá certo? Se a gente fosse fazer uma simetria em relação ao eixo Y, como é que ficaria a figura? Vocês acham que esse triângulo seria simplesmente deslocado para cá? Eu acho que não. Vamos identificar o que vai acontecer? Bom, quando a gente vai fazer uma reflexão em relação ao eixo Y, o que a gente precisa fazer? Apenas trocar o sinal de X. Então, a gente vai encontrar o ponto A duas linhas, que anteriormente era 3, 1, ele vai ficar menos 3, 1. E o ponto B duas linhas, o nosso ponto B era 3, 4, vai ficar menos 3 e 4. E o ponto C era 6, 3, então C duas linhas vai ser menos 6 e 3. E a gente marca os pontos e depois identifica o que aconteceu de irregularidade aí com a nossa reflexão. Então, o nosso ponto A duas linhas, menos 3, 1. Então, esse é o nosso ponto A duas linhas. O ponto B duas linhas, menos 3, 4. Então, esse seria o nosso ponto B duas linhas. O ponto C duas linhas, menos 6 e 3. Então, a gente vai traçar um pontilhado para identificar onde esse ponto vai sair. Esse seria o ponto C duas linhas. Quando a gente une os três pontos, formando um triângulo, a gente consegue observar que essa reflexão foi feita e o nosso resultado, olha só, ele não foi simplesmente um deslocamento desse triângulo para cá. Porque se fosse um deslocamento, o que aconteceria? Essa pontinha, esse vértice C, ele estaria por aqui, mais para frente. Na verdade, o que nós fizemos foi, pegamos a imagem e viramos para o lado de cá. Isso é a reflexão. Professora, foram mantidas as medidas, né, em relação ao eixo de simetria? Sim, olha só. Do ponto B até o eixo de simetria ocorreu um deslocamento de 3 unidades e daqui para cá mais 3 unidades. Do ponto A até o eixo de simetria, 3 unidades. Do A para o A duas linhas, 3 unidades. Do ponto C até o eixo Y, 6 unidades. E do eixo Y para frente, 6 unidades também, ok? Então, a reflexão não significa que você vai pegar a figura e trocar de lugar. Esse nome é para uma transformação geométrica, mas não é a reflexão. A reflexão é quando você pega a figura e mantém a distância de cada ponto ao eixo de simetria e reflete essa distância para frente, depois do eixo de simetria, tá certo? Bom, pessoal, e para finalizar, né, falando sobre as reflexões mais comuns, ok? Falamos sobre a reflexão em relação ao eixo X, reflexão em relação ao eixo Y, mas surge também a reflexão em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares e a bissetriz dos quadrantes pares. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é cada uma delas, ok? A bissetriz dos quadrantes ímpares seria aquela que divide ao meio o primeiro e o terceiro quadrante, ok? E o que acontece com as coordenadas desses pontos que passam pela bissetriz? As coordenadas são iguais. Então, se eu marcar aqui o ponto 1, o ponto 2, 2, o ponto 3, 3, menos 1 e menos 1, menos 2 e menos 2, menos 3 e menos 3, eu vou encontrar a nossa bissetriz aqui e ela passa pelo ponto 0, 0, que é a origem do sistema cartesiano,
ok? Então, essa seria a bissetriz dos quadrantes ímpares. E o que nós devemos fazer mesmo? Nós vamos inverter a coordenada x com a coordenada y, ok? Então, se eu traço para você, por exemplo, esse ponto A aqui, ó, 2, 1, tá ok? O que acontece? Ele possui, eu vou marcar até de outra cor, essa distância aqui em linha reta do nosso eixo de simetria, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Para a gente encontrar, na verdade, né, o simétrico, a reflexão desse ponto A, basta a gente inverter. Então, basta a gente escrever o quê? Não era o ponto 2, 1? Basta a gente analisar o ponto 1, 2, que seria o nosso ponto A'. E observa lá, a distância do A' até a bissetriz dos quadrantes ímpares é igual à distância da bissetriz dos quadrantes ímpares até o ponto A. Deu para você enxergar? E a nossa bissetriz dos quadrantes pares seria qual? Seria o segmento que dividiria ao meio o segundo e o quarto quadrante. Vamos desenhar essa bissetriz? Então, para a gente identificar, a gente vai marcar apenas o ponto 1 e menos 1 e ligá-lo ao 0, 0, fazendo aí a nossa bissetriz. No exemplo anterior, nós utilizamos o ponto 2, 1, não foi? Então, vamos continuar usando esse mesmo ponto. Vamos usar o ponto 2, 1, tá ok? E vamos encontrar qual é o reflexo desse ponto 2, 1. O ponto 2, 1 seria esse aqui, ó. 1, 2 para x e 1 para y. Seria esse ponto A aqui. E o nosso ponto A', nós vamos encontrar a partir do momento que a gente vai inverter a coordenada x com a coordenada y. Então, era o 2, 1, fica 1, 2. E a gente inverte o sinal de ambos. Então, menos 1 e menos 2. Então, menos 1 para x, menos 1, menos 2 para y. Nós encontramos aqui o nosso ponto A'. E se a gente observar, se a gente ligar o ponto A até o ponto A', a gente vai descobrir que essa distância do nosso eixo de simetria, que é a nossa bissetriz dos quadrantes pares, até o ponto A, é a mesma distância do ponto A' até o nosso eixo de simetria, ok?